Aqui no livro de Jeremias, capítulo 8, no versículo 4 em diante, o título diz assim: a apostasia do povo de Deus. Preste atenção no detalhe. Jeremias 8, no versículo 4 em diante. O título está dizendo a apostasia do povo de Deus. Só esse título aqui já daria uma pregação de algumas horas. Porque se é o povo de Deus, se são pessoas de Deus, se são pessoas que servem a Deus, que têm Deus como primeiro, como prioridade, como o seu mentor, como o seu senhor, o seu governador, o seu diretor, por que apostasia? Se são pessoas de Deus, o porquê da apostasia? E aí, Jeremias vai dizer aqui: dize-lhe mais, assim diz o Senhor, porventura cairão e não se tornarão a levantar? Ele faz uma pergunta: cairão e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Aí ele diz: por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua? Ou seja, está no mesmo erro, sempre com as mesmas desculpas, sempre caindo, errando, falhando nas mesmas coisas. Persiste no engano e não quer voltar. Você já caiu na rua, andando assim na rua, e você tropeçou, caiu? O que você fez quando você caiu? Você ficou caído? Não. Você levantou tão rápido que a pessoa que estava andando do teu lado nem viu que você caiu. E aí você começou a rir de você mesmo, e a pessoa perguntou: mas o que foi? O que aconteceu? E você disse: você não viu? Não, eu não vi. Então você tropeçou andando na rua, caiu, ou isso já aconteceu com alguém do seu lado, a pessoa caiu, ela levantou tão rápida que você, ou você levantou tão rápido, que as pessoas nem notaram, nem viram. E Deus está falando isso: quando uma pessoa cai, ela não se levanta, ou ela fica caída. Quando você erra o caminho, você estava até no Waze, né? Você estava indo para um endereço, e quando você erra o caminho, o que você faz? Você continua no caminho errado? Não, você pega o primeiro retorno e você procura acertar, você procura voltar para o caminho certo. E aí Deus está dizendo isso: por que o meu povo, por que as pessoas, elas que se dizem, né, de Deus, elas persistem no erro? Por que elas persistem no engano? Por que essas pessoas erram? Por que essas pessoas se afastam de mim e não querem voltar? Deus está falando isso com as pessoas que estão nesse momento longe do altar, longe da fé. Deus está falando com você que conhece a Bíblia, você que conhece os preceitos de Deus, você conhece os princípios da fé. Eu estou falando isso, e Deus permitindo essa mensagem aqui, justamente porque todas as vezes que nós falamos de pessoas infiéis a Deus, de pessoas que, crendo em Deus, ou tendo os princípios da fé, conhecem o princípio básico, pelo menos, da fé de Deus, da Bíblia, elas persistem, insistem em continuar infiéis a Deus. Quantas pessoas que, quando nós vamos perguntar, devido ao acúmulo de problemas, de dor, de aflição, de tormentos, e aí a gente pergunta: você está sendo fiel no dízimo? Você está sendo fiel a Deus nos seus votos? A resposta de 99% dessas pessoas é não. Ou seja, são pessoas que estão gemendo, que estão padecendo, que estão desviadas da fé, pessoas que estão até dentro da igreja, porque o permanecer no engano, o permanecer na infidelidade, o permanecer no pecado, o permanecer longe do altar, não significa que você tem que estar longe da igreja.
Nós temos pessoas que frequentam a igreja todos os dias. Ela chega na primeira cadeira, ela senta até na primeira cadeira, mas ela não consegue chegar no altar com a vida, com a obediência, com a fidelidade. E se eu não estou conseguindo ser fiel naquilo que é básico, nos primeiros 10%, nas primícias, no dízimo, eu não consigo ser fiel nas outras partes, nas outras áreas. Se eu não consigo ser fiel naquilo que é o princípio básico, se eu não consigo ser fiel naquilo que eu estou vendo, que são nos dízimos, como que eu serei fiel na minha conduta, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, com a minha obediência a Deus? A Bíblia vai dizer que assim como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Assim como a água vira um espelho e reflete, o rosto, então Deus está dizendo que a nossa vida é reflexo daquilo que nós somos para com Deus. Se você hoje está vivendo o lado avesso da vida, dá uma olhadinha no espelho espiritual. Como que você está se comportando com Deus? Como que você está sendo diante de Deus? Porque se você está plantando, você vai colher. Se você está plantando fé, se você está plantando obediência, se você está plantando fidelidade, você vai colher os frutos dessa fidelidade, dessa fé. Você vai colher os frutos das promessas de Deus. Mas se você é aquela pessoa que insiste em murmurar, reclamar, lastimar, dar desculpas pelas suas quedas, pelos seus fracassos, você insiste em dar desculpas pela sua infidelidade, eu pergunto, como que Deus vai te socorrer? Como que Deus ele vai te ajudar? Como que Deus ele vai tomar a frente da sua vida para mudar a sua situação? Aqui em Jeremias 8, no versículo 4, eu vou repetir, ele diz, diz-lhe mais, assim diz o Senhor, porventura cairão e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua, persiste no engano e não quer voltar. Deus está dizendo, essas pessoas estão persistindo no engano, estão persistindo no pecado, estão persistindo no erro e não querem voltar para a fé. Porque aí entra uma decisão pessoal. Deus não vai tomar decisão por você, Deus não vai obrigar você a servir a Ele, Deus não vai obrigar você a obedecer a palavra dEle, é uma decisão sua, é uma decisão pessoal. Ou eu me volto para Deus, ou eu me volto para o altar, para a palavra dEle, e alcanço as promessas, ou então eu vou continuar caído, prostrado, eu vou continuar vivendo aquém do que Ele ensina, do que Ele orienta. E aí ele diz assim, eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados. E a rola, e o grou, e a andorinha observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo, ele diz, não conhece o juízo do Senhor. Ele diz assim, até os passarinhos conhecem o caminho, conhecem o tempo, conhecem as estações. Até a andorinha tem muito para nos ensinar, qualquer dia eu vou falar sobre isso. Mas ele diz, o meu povo não me conhece. O meu povo não conhece o juízo do Senhor. O meu povo não conhece a minha voz. Deus está dizendo, os pássaros conhecem o caminho. E que caminho tem aí no ar? Mas os pássaros conhecem as estações. A andorinha, por exemplo, você sabe que quando elas estão saindo de um determinado lugar e indo para outro lugar, o porquê. Mas ele está dizendo, o meu povo não me conhece. O meu povo não me entende. Ei, preste atenção.
Ao invés de você querer tanto que Deus faça a parte dele, procure fazer a sua primeiro. Ao invés de você pedir todo dia para Deus te socorrer, pergunta: o que eu tenho que fazer? O que fiz eu? Onde eu estou errando? Onde eu estou falhando? Onde eu tenho que mudar? No que eu tenho que mudar? E muda. Que aí você vai ver que o juízo de Deus, as promessas de Deus, vão se cumprir na sua vida. Aí você verá que o poder de Deus vai se manifestar em você e através de você. Deus está falando com você que está sendo infiel. Deus está falando com você que conhece os princípios básicos da fé, mas você não está obedecendo. Se eu perguntar aqui de novo e pedir para escrever aqui no Instagram de novo, quem está sendo infiel, nós temos outras pessoas mais, além das que já falaram ontem, anteontem e etc. Todos os dias nós temos pessoas que conhecem os princípios básicos, mas não estão obedecendo. Não estão se sujeitando a Deus, não estão sendo fiéis a Deus. E tudo na sua vida vai mudar a partir do momento que você decide ser fiel. Mas também nós temos todos os dias testemunhos que mandam no nosso WhatsApp, pessoas dizendo assim: eu ouvi a live, eu decidi obedecer, eu decidi ser fiel, eu fiz um voto de ser dizimista aí no Hospital da Alma, e a partir desse voto as coisas começaram a andar. A partir do momento que eu passei a ser fiel, as coisas começaram a fluir. E aquele que também está sendo fiel, está obedecendo, tem um voto de ser dizimista, Deus já te tocou para você ser fiel aqui nesse altar, Deus já te tocou para você fazer votos nesse altar, e você decidiu fazer isso, e você ainda não está vendo o sobrenatural, permaneça sendo fiel, permaneça crendo, porque a mesma fé, a mesma voz, o mesmo Deus que te chamou para ser fiel, é o Deus que te sustenta, é o Deus que lá no fundo da sua alma, Ele diz: confia que vai dar certo. Ele diz: persiste, persevera que você vai vencer. Se você está obedecendo e ainda não está vendo o sobrenatural, permaneça obedecendo que o sobrenatural vai chegar. Permaneça obedecendo que a palavra de Deus não volta vazia. Ele vai cumprir com a promessa dele sim na sua vida. E se você não estava obedecendo, estava longe do altar, longe da fé, Deus está dizendo: volta. Se você nunca esteve na fé, passa a estar. Porque eu estou falando com quem já conhece os princípios básicos, mas aqui também na nossa live tem pessoas que ainda não conhecem. E que Deus está te dando os primeiros passos. Deus está te dando o segredo para você vencer, que não é ter religião. O segredo não é ser religioso, o segredo não é ter religião. O segredo não é simplesmente orar, rezar. O segredo é você obedecer. Você já me ouviu falar várias vezes: se você vir aqui e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia, eu vou servir o diabo. Por que eu falo isso? Porque é fato. Se você obedece essa palavra sai do papel e se cumpre na sua vida. Essa palavra se realiza, se cumpre na vida do que crê. Nós não estamos falando de um boneco de madeira, de gesso, de um Deus morto. Não. Nós estamos falando de um Deus que continua vivo. Nós estamos falando de uma palavra que é viva, é eficaz e mais cortante do que a espada de dois gumes. O próprio Deus disse que passaria o céu, passaria a terra, mas a palavra dele não ia passar. A palavra dele continua sendo a mesma. A maneira dele operar continua sendo o mesmo. É só você obedecer. Se você não estava sendo fiel, faz um voto aí agora. Fala aí para Deus: meu Deus, eu faço um voto agora de ser fiel. Você parou de obedecer, parou de ser fiel. É só você, do fundo da alma, você falar: meu Deus, eu faço um voto agora de voltar a ser fiel, de voltar a obedecer. Pega aí o que você tem, que você não dizimou, você vai dizimar agora. Deus te toca para você fazer uma oferta, faça. Mesmo na pandemia, mesmo nos dias maus que nós estamos vivendo. Porque usar a fé quando está tudo bem, não é fé. Usar a fé quando tudo está contrário, aí é fé. Usar a fé quando o vento é contrário, aí sim é fé. Manifestar a fé, fazer a sua parte,
principalmente quando diz respeito a dízimo e a oferta, quando tudo está colaborando para a vida financeira piorar, aí é você contar com a fé, aí é você contar com Deus, e Deus vai abrir portas, Deus vai abrir caminhos, Deus vai criar situações para você sair dessa situação. E entenda que para chegar no sucesso tem um processo. E você às vezes não quer passar pelo processo, mas como que você vai chegar no sucesso? O processo é que vai determinar o tamanho do sucesso. Como assim? Como que o processo determina o tamanho do sucesso? É fácil de você entender. Se você pegar a história de José na Bíblia, qual foi o processo para determinar o sucesso depois ele chegar a governador do império do Egito na época? Um homem respeitadíssimo. Qual foi o processo? Ele foi humilhado pelos seus irmãos, ameaçado de morte, ele foi jogado dentro de um poço, de uma cisterna, ficou lá algumas horas naquela cisterna. Aí os irmãos pegam ele, vendem ele como escravo para o Egito. Ele vai como escravo para o Egito. Alguns dizem José do Egito, mas não é José do, é José no Egito. Ele não nasceu no Egito, ele foi vendido como escravo. Olha o processo na vida de José para chegar ao sucesso, hein? Ele experimentou a ameaça da morte dos próprios irmãos. O processo, ele experimentou ser jogado num poço. E em nenhum momento desse processo você vê José negando a fé. Em nenhum momento desse processo você vê José duvidando de Deus. Em nenhum momento desse processo você vê José blasfemando contra Deus. E nós, por muito pouco ou por muito menos, duvidamos, reclamamos, murmuramos, achamos que Deus não está olhando para a gente, porque a gente tem uma visão de Deus, ou nos ensinaram errado, que Deus só está conosco quando nós estamos conquistando, vencendo. Nas dificuldades ou nas tribulações, Deus não está conosco. Mas Deus vai permitir alguns processos para fazer você chegar ao sucesso. Aí ele é vendido, José é vendido como escravo no Egito. Não sei quanto tempo ele ficou lá, para depois ser comprado lá por Potifar. Vamos colocar meses. Logo ele vai trabalhar na casa de Potifar, como mordomo. E aí, como mordomo, a vida dele já melhorou bastante agora, porque ele já não é mais escravo. Agora ele já está trabalhando na casa de um imperador. E esse imperador, esse sujeito de renome, dá a ele todas as condições, né, para ele ser o chefe da sua casa. Ele só não podia tocar na esposa de Potifar. E aí você já conhece que durante 2 anos, na casa de Potifar, esse é o processo, a esposa de Potifar fica tentando ter relações com ele, até que ela levanta, né, um falso testemunho contra ele, uma mentira contra ele, diz que ele tentou agarrá-la, diz que ele tentou estuprá-la, diz que ele tentou ter relações com ela, e ela mentiu nisso. Você já sabe dessa passagem. E aí ele, que estava numa situação muito boa, agora ele é levado como prisioneiro. Ele foi para o calabouço, ele foi preso. E lá na prisão você não vê José blasfemando contra Deus. Você não vê José duvidando do poder de Deus. E José não sabe quanto tempo vai ficar na prisão. José não sabe quanto tempo vai viver naquela situação. Ninguém sabe o tempo, né, do processo. As fases do processo. Quando ele foi jogado na cisterna, ele não sabia quanto tempo. Ele foi vendido como escravo, ele não sabia quanto tempo que ele ia ficar lá no mercado para ser comprado. Aí ele vai para a casa de Potifar. Na cabeça dele ele podia pensar, vou ficar aqui até morrer. Mas 2 anos ele fica lá e daqui a pouco ele vai para a prisão.
E aí? Aí ele vai lá para a prisão. A Bíblia vai falar que na prisão ele dá bom testemunho ao ponto dele ser o braço direito do carcereiro. Dele ser o homem de confiança do carcereiro. Você vê que a pessoa que tem espírito de liderança, espírito da fé, você vê que a pessoa que tem a visão de Deus, ela se destaca no poço, ela se destaca entre os irmãos, porque ele se destacou entre os irmãos, eles chamavam ele de sonhador. A pessoa que tem o espírito de líder, da fé, de Deus, que Deus vai fazer coisas grandes, onde ela vai, ela se destaca. Aí ele é vendido como escravo, e certamente entre os escravos, ele se destacou e foi logo comprado por Potifar. Aí ele está na casa de Potifar, ele não é mais um não, ele é o mordomo, ele é o chefe da casa. Agora ele está na prisão, ele não é mais um prisioneiro não, ele se destaca também na prisão. E aí ele fica lá, alguns anos também. Para resumir, quando ele revela lá na prisão o sonho de um copeiro, diz o que ia acontecer, ele até pediu para o copeiro, ó, quando você sair daqui, porque o copeiro, quando foi sair, ele disse, ó, fala de mim lá para Faraó, fala de mim lá para o rei lá. E o copeiro esqueceu. Falou foi nada. Porque tem muita gente que só olha para o seu umbigo, né? Mas ele continuou fiel lá. Ele continuou passando pelo processo. Aí um dia que o faraó teve lá um sonho, ninguém conseguiu revelar. Aí que o copeiro lembrou, tem um homem lá na prisão, que o que ele falou para mim na época aconteceu. E aí faraó manda chamá-lo. E ele mostra, revela, faz o faraó entender o que realmente iria acontecer, 7 anos de miséria, 7 anos de fartura e etc. E aí o faraó decide colocá-lo como governador do Egito, como o homem mais forte do Egito. Então por isso que tem essa expressão de escravo a governador. E aí ele que era escravo agora é o governador, mas você já entendeu o processo? Você já compreendeu o processo? Agora como governador, ele podia pisar em todo mundo, mas ele mantém a sua mesma fé, a sua mesma confiança, ele mantém a sua mesma perseverança, ele mantém a sua fidelidade, agora como governador. E agora para governar ele já sabe. Ele sabe o que é passar pela cisterna, ele sabe o que é ser escravo, ele sabe o que é a prisão. Ele conheceu o chão da fábrica, ele conheceu os bastidores. Agora ele pode governar com autonomia, com legitimidade. Agora que ele chegou no sucesso, ele entendeu o processo. Por que ele passou dos 17 anos aos 30 anos, ele passou todo esse processo de dor, de lutas, de fracassos, de injustiças, de sofrimento. Por quê? Porque os primeiros 17 anos da vida dele, ele ficou na casa do pai. Ele aprendeu com o pai. Ele aprendeu com Jacó, com seu pai, os princípios da fé, os princípios de Deus. E aí, dos 17 aos 30, o processo foi só de dor, só de sofrimento, só de derrota, de altos e baixos. Mas foi o processo. 30 anos ele é governador do Egito. E ele vai reinar 85 anos, 80 e poucos anos como governador. Morre com mais de 100 anos. Então, alguns minutos na cisterna, alguns anos na prisão.
mas 80 e poucos anos como governador. Às vezes você não entende o processo. Hoje você está trabalhando de empregado. E Deus está te ensinando alguma coisa como empregado. Amanhã você vai estar de sócio e Deus vai estar te ensinando alguma coisa, porque você ainda não tem aquela expertise para administrar. Às vezes você trabalha o braçal, mas não sabe administrar. Às vezes você sabe administrar, mas você não sabe trabalhar no braçal. Tem processos. Você tem que aprender também o processo, entender o que Deus está querendo que você aprenda. Para amanhã, Ele te colocar no sucesso e você não perder o sucesso. Tem as fases do processo. Se você queimar fases, você pode até ter o sucesso, mas ele não vai durar. Vai durar um tempinho e vai acabar. Então preste atenção no processo para você chegar ao sucesso. Por isso que no processo você tem que ser fiel. O que chama a nossa atenção é que José, no processo todo, ele foi fiel. E é o que Deus está falando aqui em Jeremias 8, do versículo 4 em diante. O meu povo persiste no engano, persiste no erro. O meu povo não quer voltar. Quer dizer, não quer passar pelo processo. Não é que Deus, preste atenção, tem prazer no sofrimento, não. Deus teve prazer quando José foi jogado na cisterna. Deus teve alegria, prazer quando José foi levado preso injustamente. Não. Mas era o processo necessário para que se cumprisse o plano de Deus. Porque depois ele reinando, o tempo que ele reinou, ele foi o responsável para ter abundância, para ter fartura na época da fome. E ele, no Egito, foi o responsável em sustentar os próprios irmãos, em sustentar a própria família. Porque se Deus não faz com que José seja o que foi, se torne o que foi, na época da fartura eles não iam conseguir juntar, não iam conseguir acumular para suprir a época da fome. Teve a época da fome, na época de José. Na época de José teve a época da pandemia, que pegou muita gente, Mas através de José, Deus pôde suprir muita gente também. Então Deus está cuidando de tudo, é só você confiar. É só você permanecer fiel. É só você permanecer obedecendo. Você estava sendo infiel nas primícias, nos dízimos, passa a ser agora. Terminando aqui a live, pega aí o que você tem aí que você não dizimou e você vai dizimar. Vou deixar as contas da Igreja Hospital da Alma. Você faz um print aí agora e você faz o seu dízimo, transfere. Manda no nosso WhatsApp o seu comprovante que nós vamos apresentar a Deus. Deus te toca para você que está sendo injustiçado, caluniado, está gemendo, sofrendo, foi jogado num poço, sua vida foi jogada na lama. Faz um voto. Não blasfema não, não reclama não, clama. Ao invés de reclamar, clama. Confia. Deus te toca para fazer uma oferta, faça. Daqui a pouco você vai chegar no sucesso. Pode ter certeza disso. A Igreja Hospital da Alma fica aqui na Avenida Amazonas, 1700, aqui em Belo Horizonte. A 100 metros da Praça Raul Soares. A igreja está aberta. Você pode vir aqui, das 7 da manhã às 8 da noite, todos os dias. Você vem, faz a sua oração, medita na palavra, traz a Bíblia. Faz os seus votos com Deus. Recebe oração, orientação. Mas se mantenha fiel a Deus. Principalmente se os dias são maus, é aí que você tem que se agarrar ainda mais a Deus. É aí que você tem que se apegar ainda mais à fé, porque é só a fé para mudar isso. É só a fé para sustentar. É só a fé para produzir o milagre.
Então só depende de você, de mais ninguém.